pessoal, eu sou a Daphne, sou fisioterapeuta e estou aqui no Escola para a Paz para falar para vocês um pouquinho sobre algumas brincadeiras que podem ajudar na organização da informação que chega para as crianças. Algo muito interessante que a gente brinca com as crianças é com empilhar. Então a gente colocar um bloquinho em cima do outro e ir formando uma torre. Alguém já se perguntou por que seria interessante a gente colocar um bloquinho em cima do outro? A hora que a gente faz um bloquinho em cima do outro, eu tanto trabalho a minha motricidade, a minha atenção à concentração e o foco, ou seja, a gente consegue fazer também uma coordenação ocular, né, de uma função visual que é muito interessante. E a gente vai fazendo um endireitamento, né? Algo que você vai colocando um em cima do outro. E para que a gente consiga fazer isso, a gente também precisa se endireitar. Então, à medida que a gente vai aumentando essa torre, a gente também vai coordenando a nossa postura perante essa ação. A criança que começa a compensar muito, ela não consegue fazer tanto essa torre de uma maneira adequada. Então, por isso que é tão importante a postura, para que a função manual fina seja também da melhor performance que essa criança consiga mostrar pra gente. Só que para a gente empilhar essas peças, a gente precisa descobrir que são peças separadas. Para isso, uma brincadeira anterior pode ser, por exemplo, uma brincadeira de quebra-cabeça. Existe um quebra-cabeça bem bacana, por exemplo, como esse daqui, que é bem simples, de 2 peças. Né? Vou colocar aqui que daí fica o contraste maior. São só 2 peças formando um gato. E que a gente pode ainda colocar em uma moldura. E nessa moldura, a gente mostrar para a criança como é que esse gato se encaixaria. Então ela aprende que as peças, elas se encaixam e formam um todo. O que vai ser mais fácil dela organizar na cabeça dela que as peças podem ser empilhadas e formar também um todo de torre. Ah, mas a minha criança tem uma dificuldade de pegar talvez uma pecinha muito fina, como desse quebra-cabeça aqui, né, que é praticamente feito de papelão, né, então é uma plaquinha bem fininha de papelão. Eu posso começar com essa criança, por exemplo, com um quebra-cabeça de EVA. Ele é um pouquinho mais grossinho, né? E aí a gente pode colocar alguma estampa nele, pode colar um adesivo e depois cortar. A gente pode comprar essa placa de EVA aqui, né? Essa placa de EVA normalmente custa em torno de 4, 5 reais, ela é um pouquinho mais grossinha. E aí a gente pode ou fazer um desenho, né? E daí recortar para fingir que é o quebra-cabeça, ou a gente pode colar um adesivo e depois recortar. Se a gente não conseguir achar em lojas ou achar que é muito caro, a gente pode fazer uma adaptação de baixo custo. E aí esse brinquedo aqui de EVA, a gente também, né, dá informação para a criança que é feito de mais de uma peça. Ela vai aprender que partes podem formar um todo e essas partes formando um todo, a gente pode depois fazer com que essa criança consiga empilhar, tanto de uma postura correta, como de uma motricidade também fina, também da melhor performance que ela pode apresentar para a gente. Algo que vai ajudar muito, né, a gente entender das peças e do todo é, por exemplo, apresentar para a criança o nome dela. Né? Então, se a gente, por exemplo, fizer aqui com as letras, né, o nome do João, por exemplo, a gente tem aqui letras. A primeira coisa que a criança decora é a figura do nome. Então, se você apresentar aqui diversos nomes, e aí a criança vai falar, esse é o meu nome, porque ela decorou a figura do nome. E daqui a pouco a gente começa a falar, ah é? Então vamos montar o nome do João? Então qual que é a primeira letra? Qual que é a segunda? E aí ela começa a achar as partes do João fazendo o todo do nome do João, que é exatamente o que a gente faz com o quebra-cabeça e com o brinquedo de empilhar. Então, brincando de quebra-cabeça, brincando de empilhar, a gente está fazendo várias atividades que vão ser guardadas de uma maneira bacana para essa criança poder lembrar a hora que ela for precisar disso na parte de alfabetização.
todas as questões motoras, né, todas essas brincadeiras vão estar relacionadas com a fase de alfabetização dessa criança. Uma criança que teve a motricidade bastante explorada, né, ela brincou bastante, ela provavelmente vai ter uma facilidade maior quando a questão for a alfabetização, o processo de alfabetização. Então, lembrando que a criança primeiro vai ter a figura do nome. Então, por isso que quando a gente manda para a escola tem aquelas etiquetas, né, com o nome da criança ou na cadeira, ou onde guarda a mochila da criança, ou na lista de presença, né, para a gente saber quem veio. Sempre é a figura do nome. E depois ela aprende a desmembrar essa figura, né, a partilhar essa figura nas partes que seriam as letras. Bom, espero que essa dica ajude os pequenos a identificarem os nomes, a identificarem os brinquedos e as brincadeiras e que vocês divirtam-se muito brincando de montar, desmontar. O desmontar também é super bacana. Não é porque a criança fez uma torre e desmontou que ela não gostou. Ela quer saber também como é feita a desconstrução para que ela tenha a oportunidade de uma reconstrução. E assim a memória vai se formando. Divirtam-se sempre, um beijo grande!